Pra mim foi sim uma vitória. Por quê? Porque quando você já tá perdendo em casa, vai chegando o final do jogo, aquilo vai te sufocando. E você pensa, poxa, um jogo de confronto direto, em que eu preciso fazer a manutenção da liderança, eu preciso, depois do meu jogo, não depois da rodada, mas depois do meu jogo, falar, eu continuo líder, vamos ver aí o que o povo vai fazer. Ia passar um recado muito ruim, talvez, pro Botafogo e pro botafoguense. E eu acho que pro cenário, pro botafoguense não, pro cenário, né? As pessoas, aí tá vendo o Botafogo jogando em casa, um confronto direto, nesse momento o Botafogo perdeu, tava jogando tão bem, né? E esse gol foi um gol realmente de mostrar, galera, o cenário tá diferente, é isso. É brigar pela ponta, a gente tá brigando pela ponta. E um personagem tão importante que eu já falei pra vocês aqui, que foi o Bastos, que na minha opinião não foi tão bem no gol do Atlético Paranaense, né? Mas aí ele deu a resposta lá, vai lá no último lance e faz o gol. Isso é o nome de um cara que tem uma mentalidade forte e que quer vencer. Aí eu vou dizer o seguinte, eu sou a fã número 1 do Arthur Jorge. Vocês sabem disso. Eu sou a fã número 1. Tem um fã-clube, aí tem a galera lá, eu sou a primeira do fã-clube. Eu tô nesse fã-clube. Eu sou muito fã dele. E eu acho que ele nunca erra. Ontem ele talvez se equivocou. Errou não, porque ele nunca erra, ele tá sempre certo. Mas ontem eu acho que ele fez escolhas que talvez eu não faria, Venê. Até nas substituições, o início, eu até falei pra vocês, eu começaria com o Eduardo. Porque eu acho que o Eduardo precisa começar jogando. Sim. Mas eu acho que falta um pouco de entrosamento. O Eduardo é tão inteligente, Pedrosa, que ele precisa que as pessoas entendam o jogo dele. Ele é gênio pra mim. Então ele teve umas jogadas ali que a galera não acompanhou. Talvez tivesse um Tiquinho, que é mais entrosado com ele, ia pegar o tempo de pensamento dele. Então eu não acho que, na verdade, ele errou no início. Eu escolheria também o Eduardo jogando. Mas você pegou um Romero que não se entendeu bem com o Eduardo, são dois bons jogadores. Mas não funcionou, Pedrosa. Eles jogam no mesmo espaço, né? Exato. Eu acho que isso pode prejudicar também o entendimento de espaço dos jogadores. O Romero e o próprio Eduardo jogam por uma faixa de campo que é a central. O Romero até faz um pouco a ponta direita e puxa pro meio por conta da perna canhota, né? Mas eu acho que são dois jogadores que sempre buscam esse passe, que precisam de jogadores ao lado deles que tenham velocidade. Então, pra mim, o Botafogo... Pra mim, eu acho que vai muito no discurso que você falou. Se em outros momentos o Botafogo tomava o gol no final, dessa vez o Botafogo fez o gol no final. O que mostra uma mudança de mentalidade, uma mudança também na forma da equipe de acreditar. A gente está falando do Atlético Paranaense, gente. Eu até alertei aqui sobre a forma como eles estão adaptados ao gramado sintético. Eles mostraram que estão muito adaptados. Como o Mastriani é um bom jogador, não jogou nada contra o Flamengo, mas como ele é decisivo, ele tem feito muitos gols, é um cara que joga muito. E o Fernandinho no meio-campo é uma brincadeira. Não tem nenhum meio-campo no Brasil aqui, na posição de volante, que joga mais que o Fernandinho. O Fernandinho joga demais. No final das contas, eu acho que o Botafogo não fez uma grande partida, mas foi uma partida de superação. E eu tenho que dar os parabéns aqui para o goleiro John, porque ele salvou o resultado, jogou demais, agarrou demais. É um cara que realmente o Botafogo acertou muito nessa contratação. Eu achei, por exemplo, que com o Luiz Henrique começando no banco, eu ia ver o Júnior Santos depois de tanto tempo toda hora ali aberto pelo lado direito. Isso não aconteceu. Ele ficou muito num lado até que eu acho que ele recebe até a bola um pouco torto. Ele ainda não está muito confortável jogando por ali. Aí você acaba perdendo, às vezes, um pouco do brilho, da confiança de um jogador, que é o nome da temporada. Enfim, algumas coisas eu não concordei, mas faz parte de um campeonato do tamanho do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é muito grande. E a gente não está falando de qualquer adversário. A gente está falando de um Atlético Paranaense que chegou aqui para brigar pela liderança, que chegou aqui talvez para picotar o jogo, porque eles fazem isso nos jogos fora de casa, e aí é do jogo deles, não tem problema, é o jogo do Atlético. Então, assim, eu não escolheria, por exemplo, promover um menino como lateral direito num momento tão quente do jogo, foi o caso do Fabiano. Eu não acho que eu faria isso, botar 2 meninos de uma vez, mas quem tá sempre certo é o Arthur. E eu continuo líder. Vem cá, a gente não vai valorizar, não sei até quando, a gente não vai valorizar o homem do gol? Que é o Bastos? Eu valorizei, falei. A gente tem que valorizar esse jogador, inclusive valorizar o trabalho do Arthur Jorge em relação a esse jogador, que era um jogador embaixo até a chegada do Português, e valorizar também o trabalho de quem é responsável pelos treinamentos na jogada aérea. Novamente, o Botafogo arrumando um ponto extremamente importante em uma jogada aérea, que muita gente desvaloriza, parada, né? De bola parada, exatamente. Muita gente desvaloriza, mas é gol de bola parada. Gol de bola parada também vale. Como é pênalti, como é um gol de falta, como é um gol de jogada de um chute de fora da área. Gol é gol. E isso é feito por quê? Porque é trabalhado no dia a dia. Então, parabéns ao responsável e parabéns ao Baixo também por ter dado a volta por cima e ter sido um jogador extremamente importante. E eu acho que esses equívocos que você citou, Fernanda, vão servir de aprendizado.
ele já tem um grupo na mão. Então ele vai entender onde ele errou. Se você achar que toda hora vai acertar. Exato, para ele poder consertar isso. Isso é completamente normal no processo de crescimento. E já falamos isso aqui do Arthur, né? Ele é um cara... Muito bem, Bigode. A minha sensação é que o Botafogo esteve mais próximo de perder do que de ganhar. Concordo. Acho que você concorda. Qual foi a maior dificuldade que o Botafogo enfrentou nesse jogo de ontem? Que nós todos apostamos no Botafogo com vantagem. E faltou o gol do Júnior Santos, né? Me quebrou. Ele Júnior Santos, ele teve a oportunidade. Tu me Ele quebrou, teve a irmão. oportunidade. Peguei todo o meu saldo, vou ter que depositar tudo de novo hoje. Mas, GV, eu acho que foi um jogo em que o Botafogo teve muita dificuldade, especialmente pela marcação do Atlético, né? O Atlético conseguiu fazer com que Marlon Freitas, Tietê e Danilo não conseguissem jogar. Essa marcação feita pelo Cuca, que ontem não teve à beira do campo, era uma marcação quase que individual. Você via os encaixes, né, como o pessoal gosta de dizer, o ponta marcando o lateral, o outro ponta marcando o lateral, o centroavante marcando um dos zagueiros, e aí obrigava um dos zagueiros do Botafogo a sair jogando. Muitas vezes era o Alter, que não tem tanta capacidade como, por exemplo, tem o Bastos, para enfiar uma bola, para fazer um lançamento. E isso gerou muita dificuldade para o Botafogo, especialmente no primeiro tempo. Pode dar o troféu pro John, né, de melhor jogador da partida, né? Para mim foi o grande nome do Botafogo. Acho que o melhor do jogo, eu escolho o Mastriani, que para mim... Tu falou dele ontem, ô boca de gravata, E outra foi lá e coisa, fez gol. agora vem a informação que vai te deixar boquiaberto. Opa, lá ele. Toma cuidado. Ainda bem que o Vaguinho vem só depois. O Mastriani custou aos cofres do Atlético Paranaense, GV e amigos, 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. Você poderia até falar, 8 milhões é um valor um pouco alto. Não, Ok. não é. Pra time grande não é. Você sabe quanto que o Vasco pagou para trazer o Cleiton, que jogou ontem? 15. 15 milhões. O dobro. O dobro. E o Mastriani, ano passado, foi um dos artilheiros do Brasil. Esse ano é um dos artilheiros do Brasil. Chegou a 19 gols na temporada. Então, eu falei ontem, eu repito. Acho que faltou os clubes do eixo Rio-São Paulo ali, que tem um pouco mais de condição, de tentar contratar esse cara. Esse cara faz gol pra caramba, esse cara enche o saco da defesa. Então, eu achei que o Botafogo ontem teve muita dificuldade por conta disso. E, individualmente, alguns jogadores não estiveram bem. Cuiabano ontem, a tomada de decisão dele não foi das melhores. Tá com crédito, mas né? está com crédito, sem dúvida. Vem de 2 bons jogos. Mas no finalzinho, o empate, acho que saiu como um resultado muito bom para o Botafogo, especialmente para o que foi o jogo. Tati Tavares, ele, o homem, Tiquinho Soares, fez muita falta esse ataque do Botafogo ontem? Fez muita falta, e não só o Tiquinho Soares, né? Porque a gente tem que lembrar que o Botafogo também tá sem Savarino, sem Jefinho. Bem então lembrado. é uma mudança no ataque muito grande, né? Que às vezes a gente não observa assim, mas faz muita diferença. O Júnior Santos, que atualmente é o destaque desse Botafogo, vem apostando muito nele, principalmente porque ele está fazendo a melhor temporada da carreira, 18 gols em 34 partidas, enfim. Mas acredito que o Tiquinho Soares faz falta nesse momento, principalmente porque ele é um homem de referência ali no ataque. E quando o GV fala que o John, né, o Flávio também falou aqui, que o John fez uma grande partida, já mostra muito do que foi o jogo, né? Sim. O Botafogo ali com muita dificuldade na marcação do Atlético Paranaense e o John trabalhando muito. E só mais um ponto, GV. O Botafogo, que no ano passado sofreu muito com essas viradas, né, no fim. E agora Parece que o jogo virou, não é? Torcida alvinegra. É para comemorar. Botafogo tem interesse em zagueiro Natan, do Napoli. No mercado em busca de um zagueiro e de um meio-campista, o Botafogo tem interesse na contratação do zagueiro Natan, do Napoli. Revelado pelo Flamengo, o defensor de 23 anos atuou em 21 partidas na última temporada europeia, sendo 6 na Champions League. Em dezembro, Natan foi eleito melhor em campo na partida da equipe italiana contra o Braga, de Portugal, na época treinado por Arthur Jorge. No Flamengo desde o Sub-17, Natan foi alçado aos profissionais do rubro-negro em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, pelo espanhol Domenech Torrent. Após apenas 18 partidas, foi emprestado no ano seguinte ao Red Bull Bragantino, que pagou 5 milhões de reais. Na equipe paulista, firmou-se como titular e foi comprado por mais 22 milhões de reais. Alvinegros, é uma contratação sensacional. Natan joga muita bola, vamos torcer para que ele venha pro Alvinegro e faça muito sucesso por aqui. Então é isso, galera, eu tô indo nessa, fiquem com Deus.